Senhor Jesus. Como prometido, eu tô aqui, né? Que eu deixei um post no Face falando que eu já tinha essa vontade de gravar há muito tempo, mas a timidez, o medo da exposição, isso estava sendo uma barreira para mim. Aí a coragem veio e eu agarrei e tô aqui gravando o vídeo. Amém? Eu já sentia no meu coração de gravar falando sobre coisas que edificaram a minha vida, experiências, palavras, e porque foram tão importantes para mim que eu tenho vontade de compartilhar, porque com certeza vai tocar a vida de alguém, vai ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa, eu já tô feliz. Mas foi realmente um diferencial para minha vida, certas palavras, e é isso. Então, pro vídeo de hoje, o tema vai ser os sonhos de Deus. Por que os sonhos de Deus? Foi algo que realmente foi um diferencial no começo da minha caminhada com Jesus. Mais ou menos no ano de 2006, se eu não me engano, eu era uma nova convertida, ou melhor, eu era mais convencida do que convertida. Eu entrei na igreja aquele dia como sendo apenas mais um culto. Sentei no fundo da igreja. Na época eu ainda morava em São Paulo e frequentava a Igreja Morada do Altíssimo, e era a pastora Elisa Camargo, que hoje é a Bispa Elisa. E lá pras tantas, ela estava contando um testemunho e tal, e ela falou uma frase que é tão simples, mas foi tão impactante para mim na época. Parece que abriu os meus olhos, assim. Era um momento para isso também. Mas ela falou: para que viver os seus sonhos se Deus tem sonhos muito maiores e muito melhores para sua vida? Então, aquilo entrou assim no meu coração de tal forma que eu cheguei em casa e fiquei pensando naquela frase, porque naquele momento da minha vida eu estava vivendo uma situação que eu insistia. Sabe quando a gente insiste numa situação que é um erro? Insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro. O mundo inteiro enxerga que aquele não é o caminho, mas você quer tanto, tanto, tanto aquilo para sua vida que você tá cego. Tá cego e só enxerga aquilo na tua frente, não escuta ninguém. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha um pouco de consciência de que aquela minha escolha fazia mal para mim. Então eu ouvi essa frase: para que viver os meus sonhos se Deus tinha sonhos maiores e melhores para minha vida? Então naquele dia eu fiz uma oração do jeito que eu sabia, que é falar com Deus, no meu quarto, e falei: Senhor, se o Senhor tem realmente coisas maiores e melhores para mim, me ajuda então a abrir mão dos meus sonhos para viver os seus. E não foi do dia para a noite. Foi um processo muito difícil, lento comigo, que eu dei muito trabalho para o Espírito Santo. Mas foi um processo que me levou a um nível de intimidade maior com Deus, um nível de confiança maior, um nível de aprendizagem maior, porque eu entrei num processo ali de libertação mesmo, quando eu entreguei os meus sonhos a Deus. Porque eu tive que limpar toda a sujeira, toda a bagagem que eu trazia assim do passado, que eu carregava. E onde a gente pode encontrar isso na Bíblia? Deus fala realmente que Ele tem isso para nós, que Ele sonha por nós, que Ele tem pensamentos maiores para a nossa vida? Sim, Deus fala isso, e a gente pode encontrar em Isaías 55. Tô aqui, ó,
com a minha espada na mão, meu manual de vida, de sobrevivência. E Deus, de uma forma tão doce como Ele é, tão amoroso, Ele fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí você me pergunta: mas Roberta, se a gente deixar de viver os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, então a nossa vida vai ser perfeita? E eu respondo: não, não vai ser perfeita, porque o próprio Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, mas pode ter certeza que quando você deixa de viver os teus sonhos, insistir nos erros, martelar, ficar martelando em ponta de agulha, sei lá como é que é essa frase. Até me perdi. A gente vai ter problema sim, mas a gente vai evitar muita dor de cabeça, com certeza, porque Deus vai guiar os nossos passos, né? Perfeito ninguém é. Tem hora que a gente pensa que escutou a voz de Deus e não foi bem assim, foi o nosso coração que é enganoso, mas Deus nos projeta um caminho maravilhoso e Ele dá um jeito de sempre redirecionar o nosso GPS quando a gente erra a rota, né? Ele reprograma e nós voltamos para o caminho, graças a Deus. Então, comigo foi assim. Um dia eu abri mão dos meus sonhos e falei: Senhor, eu quero viver os teus sonhos para minha vida. E a partir desse momento, a minha vida começou a ser transformada de uma forma sobrenatural, num processo, como eu já falei, que foi difícil, que foi doloroso, né? Porque curar as feridas todas também causam dor, mas no final foi compensador. Hoje eu tenho certeza que eu já vivo alguns sonhos que Deus já tinha projetado para mim naquele tempo. Hoje eu tenho um casamento abençoado, maravilhoso, que eu nunca imaginei que eu teria, que eu fosse amada da forma como eu sou amada, que eu fosse cuidada da forma como eu sou cuidada. Então, os pensamentos de Deus realmente são mais altos que os nossos, porque meu coração estava tão ferido, tão magoado, tão machucado, que eu não acreditava no amor, eu não acreditava em nada mais. Mas a partir do momento que eu abri mão daquilo que me fazia sofrer, tudo foi transformador, realmente transformador. E eu aconselho a você que está martelando na mesma situação, que a tua família inteira enxerga, que os teus amigos te aconselham, que não é o ideal para a tua vida, pede direção de Deus, pede para Ele mostrar se você está indo pelo caminho certo ou não, mas entrega os teus sonhos nas mãos dEle e viva os dele para você, porque Ele te criou, Ele te ama de tal forma que Ele quer o melhor para a tua vida, como Ele fez comigo, com certeza. Onde a gente pode ver isso? Também em Jeremias 29:11. Agora imagina Deus falando para você, docemente: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho certeza
que na tua igreja você já louvou alguma vez aquele hino: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E a gente canta e nem se dá conta do que a gente está falando às vezes, não é? Mas pode ter certeza que é a melhor decisão. Abra mão dos teus sonhos para viver os sonhos que Deus tem para a sua vida, tá? Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que está insistindo no erro, compartilha esse vídeo, quem sabe pode ajudar, tá? Não duvide, Deus tem o melhor sempre. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Um beijo, fiquem com Deus, espero que a gente se encontre logo. Quero te adorar, grande Rei, poderoso Deus, nasci pra te louvar.